Vamos para a nossa aula de hoje, a nossa aula de geografia. Está no capítulo 7 do livro de vocês, a partir da página 34. Nós vamos falar sobre interações entre cidade e campo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a cidade e suas funções, né? Falamos sobre as indústrias, qual a função da cidade, as pessoas que migram do campo para a cidade. Então a gente vai falar hoje da integração, né? Interação entre campo e cidade, que significa a união entre campo e cidade. Vamos lá. Conforme vimos na aula anterior, as cidades são centros de decisão política, de prestação de serviços e de finanças. Assim, em diversas situações, os trabalhadores rurais estão frequentemente nas cidades para resolver questões como documentos em cartórios, dinheiro no banco, para cadastrar cooperativas em cartórios, registrar seus filhos e outras coisas mais, né? Por mais que haja alguns serviços disponíveis nas cidades rurais, determinadas funções ainda as limitam apenas aos grandes centros urbanos. O movimento contrário também acontece. O campo é responsável pela produção de alimentos e extração de matéria-prima, que abastece as cidades. Assim, existem muitas interações entre a realidade rural e a urbana, entre o campo e a cidade. Vamos ver algumas dessas nessa aula, que eu já falei para vocês, né? As coisas para chegar na cidade vem a matéria-prima do campo, né? Então, assim, uma particularmente depende da outra, né? O campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Vamos lá. O mundo rural. O campo, ou espaço rural, é um espaço onde se exercem práticas agropecuárias e extrativistas. É um espaço onde se desenvolve basicamente a matéria-prima que abastece as cidades. É onde se planta e se colhe, se trata de animais, se ordena o leite, dentre outras atividades. No entanto, é importante destacar que nos dias de hoje, devido às conexões entre campo e cidade, o mundo rural se tornou mais complexo e também palco de muitos conflitos. Com o tempo, a agropecuária incorporou técnicas modernas e a produção agrícola desenvolveu novos modos de organização da produção, muitas delas atreladas a agriculturas industrializadas, a agroindústria. Vamos parar um pouquinho para poder falar aqui. Por quê? A mão de obra em uma plantação, né, para você cuidar então também dos animais, se você não implantar técnicas modernas, você acaba ficando para trás. Por quê? Porque o tempo que um homem gasta para colher, uma máquina vai colher mais rápido, se eu tiver um material adequado para fazer aquela colheita, né? Então quanto mais rápido eu colher, gera mais lucro para mim, porque é menos dia de trabalho. Eu vou ter um retorno maior. E no lugar de eu pagar, vamos dizer assim, 10 homens para trabalhar numa plantação, né, numa fazenda, numa indústria, eu pago um só para poder fazer o serviço de 10 homens. Então, também tem a vantagem e a desvantagem, os pós e os contras, né? Podemos destacar duas formas de produção no campo: a agricultura familiar e a agricultura empresarial. A agricultura familiar é produzida e tocada por núcleos familiares que vivem no campo. Geralmente são gerações de família onde os filhos aprendem com os pais, com os avós a plantar, a colher, a tratar das plantas e dos animais.
passa de geração para geração, agricultura familiar. Na agricultura empresarial, o trabalhador não é o proprietário das terras, e sim um funcionário. Essa agricultura ocupa imensas porções de terra e geralmente produz apenas uma cultura agrícola, monocultura, tá? As transformações no campo e as relações com a cidade. Iniciado em 1950 no México e chegando na década de 1960 no Brasil, um conjunto de iniciativas tecnológicas conhecida como Revolução Verde transformou as práticas agrícolas e atrelou os laços entre a produção agrícola e a indústria, até então presente apenas nas cidades. Com o foco voltado para o aumento da produtividade e a produção em larga escala, assim, a utilização de sementes geneticamente modificadas, que são os transgênicas, uso intensivo de adubos químicos, fertilizantes e agrotóxicos. São técnicas desenvolvidas nas cidades, nos centros de pesquisa, em universidade pelos agrônomos, zootecnistas, engenheiros, veterinários, dentre outros desta área. Portanto, a cidade abastece o campo de tecnologia. Muitas dessas técnicas são contestáveis, pois agridem muito o meio ambiente natural e os trabalhadores rurais e as pessoas que consomem esse alimento. A gente percebe, né? Hoje em dia, você vai comprar um tomate, né? O tomate é gigantesco, né? Então, a gente tem que prestar atenção também na hora que a gente for comprar esses alimentos, tá? O rural presente no nosso dia a dia, tá? Aí vocês têm também, tá? As figuras, imagens, né? Mostrando, ó, na página 35 de vocês, tá? Vamos lá. Certamente, ao ver as imagens, você identificou o quanto o meio rural está no nosso cotidiano. Gente, claro que tem. Nós temos as verduras, nós temos os legumes, nós temos as frutas, as carnes, né? Então, claro que está presente no nosso dia a dia. É como eu falo para vocês, o bife que você está comendo, cebolado, o franguinho assado que você está comendo, ele passou por um processo de industrialização, por um processo, né, veio lá do campo até chegar, veio para a cidade, para a indústria, até chegar no mercado, e do mercado chegou nas nossas casas. Então é todo um processo. É todo um processo de mão de obra, de trabalho, de fertilizantes, de tratamento, tudo para chegar na nossa casa, tá? Vamos lá. Essas são as formas mais elementares que conseguimos perceber como o campo está presente na cidade. No entanto, se considerarmos nossas roupas, calçados, tem isso também, tá, gente? E diversos materiais como couro, pele de instrumentos musicais, dentre outros, estão totalmente relacionados com a produção agrícola. Além disso, hoje os complexos agroindustriais formam cadeias extremamente complexas. Por exemplo, o iogurte que você consome e compra no mercado está ligado à produção de morango no meio rural, ao processamento feito. Morango, o livro errou, viu? No meio rural e ao processamento feito pelas indústrias alimentícias. Vamos lá, que na página 36 o livro cometeu um erro ortográfico aí, mas aí vocês corrigem aí, tá bom? As ruralidades e urbanidades presentes nas cidades e no campo. A produção de alimentos também acontece nas cidades, embora não tenhamos muitos conhecimentos sobre isso. Existem muitos grupos de agricultura urbana
e formas de produção de hortaliças, temperos, frutas. Além disso, dentro do que chamamos de limites do município, ou seja, os limites políticos que definem uma cidade, existem umas áreas mais afastadas dos grandes centros que produzem diversos gêneros alimentares, tá? Então, também, nos limites entre as cidades, existe um meio que você pode usar também para plantar, tá bom? Tem muita gente que faz até assim, horta em casa, pega uma vasilha, né, que não vai usar mais, tipo aquelas bacias de alumínio antiga, e plantam mesmo dentro de casa, cebola, né, salsinha, né, que é cheiro verde, planta essas coisinhas ou algum tempero que dá para poder plantar, para cultivar. Tem aquelas hortas, né, a gente faz com garrafa reciclável, com garrafa PET, aquelas hortas na parede, que dá para plantar pequenas coisas para consumo do nosso dia a dia na nossa casa, tá, gente? Não é, né, para poder vender uma grande horta, mas dá para poder fazer. Dessa maneira, podemos observar que mesmo em meio urbano está repleto de ruralidade, de meio rural, tá? E ao contrário também, no meio rural cada vez mais existe urbanidade, seja em pavimentação de certas ruas ou mesmo a presença de bens que são produzidos na cidade, como televisores, rádios, celulares, computadores, né? Tudo isso é tecnologia também, como eu disse para vocês lá no início, tem chegado também no campo. Em relação entre a cidade e o campo se tornam mais complexas, né? A prática da agricultura urbana, que compreende o exercício da diversas atividades relacionadas à produção de alimentos e conservação de recursos naturais, dentro dos centros urbanos ou em suas respectivas periferias, surge como estratégia efetiva de fornecimento de alimento, de geração de empregos, além de contribuir para a segurança alimentar, a melhoria da nutrição dos habitantes da cidade. Então é importante, desde quando a gente começou a falar lá atrás da nossa alimentação, ver que aqui a gente falou lá em ciência sobre alimentação, sobre nutrição, e olha que aqui em geografia a gente está falando sobre o campo e a cidade, que um está ligado ao outro, né? Tem coisas que vêm do campo para a cidade e coisa que vai da cidade para o campo. Então, os dois, um completa o outro, tá bom? Vamos lá, vocês vão fazer a página 37 e a página 38 do livro de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês no coração de vocês, quinto ano. Eu amo vocês demais.